Então, pessoal, a gente vai falar sobre o ângulo como uma grandeza física, né? Então, antes de tudo, tem que dar uma olhadinha na parte do perímetro de um círculo. Lembrar isso aí, vocês lembram? Que é o perímetro que envolve o círculo, essa linha, tem o tamanho de 2π vezes o tamanho do raio do círculo, correto? E lembrar que π, na verdade, é um número como outro qualquer da reta dos reais, né? É um número irracional. Ele tem um símbolo próprio porque a gente não consegue representar ele através dos números naturais, certo? A gente precisa, assim como raiz de 2, raiz de 3 são números irracionais, são representados exatamente dessa forma, certo? Então, depois dessa palhinha, lembrando dessa partezinha, vamos montar o seguinte raciocínio. Lembrar que a grandeza física é a característica com intensidade, né? Então, o ângulo vai caracterizar alguma coisa. O ângulo ele caracteriza, na verdade, uma fração do círculo, um arco de círculo, né? Que é isso que ele está caracterizando. E geometricamente, né, esse arco de círculo, né, é definido por duas retas que estão cortando, seria cortando o círculo. Tá? Então vamos lá. Eu vou colocar um círculo pequeno dentro do círculo grande, correto? E vou desenhar os raios aqui, definindo um quarto. Né, essas duas retas aí estão cortando um quarto de cada círculo, certo? É o mesmo ângulo, porque a gente está representando um quarto do círculo. Esse ângulo aí, que está sendo representado, pode ser pelo laranja ou pelo vermelho, vamos chamar ângulo reto, certo? Um quarto de círculo, né? O ângulo que diz que representa uma fração de um quarto de círculo é chamado de ângulo reto, tá? E aí a gente pode fazer um outro ângulo, por exemplo, cortando metade do círculo, certo? Então, em vez de ser um quarto, vai ser metade do círculo. É o mesmo ângulo, tanto o laranja como o vermelho são maneiras diferentes de representar o mesmo ângulo. Esse ângulo chama-se ângulo raso. É um ângulo raso, correto? Então, né? Só que a ideia é a gente atribuir uma unidade de medida a isso aí. A gente está falando de proporção até agora. Então vamos construir uma unidade de medida de um ângulo. Para isso você precisa pensar em quantos pedaços eu estou partindo o meu círculo. Isso vai dar a ideia geral da unidade de medida, né? Em quantos pedaços o círculo foi repartido. Então, olha só que interessante. Eu pego o meu círculo e divido ele em pedacinhos, tá? Um número que eu tenho que escolher. Então, eu vou escolher primeiro 360 pedaços, certo? Então, dividir ele todinho, todo o círculo, em 360 pedaços. Voltando para o nosso ângulo reto, que é um quarto do círculo, quantos pedaços ele está cobrindo aí? Certo? Quantos pedaços corresponde essa parte aqui, né, desse arco? Esse ângulo está indicando o quê? Então, se você parar, é só dividir 360 por 4 e a gente vai ter 90. Essa unidade é o graus, certo? Está me dando exatamente... Quando eu divido um círculo em 360 pedaços, né, eu estou falando da unidade chamada graus. Opa. Pronto. E quando eu posso dividir ele em outro número, em 400 pedaços, que é também uma unidade de medida que foi feita depois da Revolução Francesa, que é chamada de grados. Então, eu estou dividindo o meu círculo agora em 400 partes. Então, o ângulo reto vai corresponder a 100 graus, certo? É o mesmo ângulo reto, só que a unidade de medida mudou porque eu reparti o círculo diferente. Então agora eu vou fazer de novo, vou pegar o meu círculo e vou repartir ele em pedacinhos, só que em 2π pedaços. Isso é curioso, eu estou usando um número irracional para dividir o círculo, mas eu posso fazer isso. Posso dividir um número por raiz de 2, por raiz de 3 ou por 2π, né? E essa unidade é chamada de radianos. Então, um ângulo reto tem π sobre 2 radianos, conforme foi feita a conta aí, tá certo? Então, 360 pedaços é o graus, 400 pedaços
é o grados e 2π é o radianos. Então, um círculo inteiro, né? Uma volta inteira, tem 360 graus, 400 graus ou 2π radianos. E um quarto de volta tem 90 graus, 100 grados ou π sobre 2 radianos. Tá certo? Então, se um ângulo delimita 1/3 de círculo, calcula aí nas 3 unidades que a gente aprendeu, qual que seria o valor dele? Né? 1/3 de círculo agora. Tá? Vou deixar isso para vocês fazerem. Agora eu vou falar um pouquinho também de uma coisa que aparece na calculadora que vale a pena lembrar. Né? Então aí, só lembrando que tem que ter nas 3 unidades, graus, grados e radianos. E aí, vamos para a nossa calculadora. Então, tá vendo ali chamado deg? É o grau, na verdade, que é degree, que é em inglês. 90 graus vai ser π sobre 2 radianos, que está aí, ou 100 graus, que é o que está aí. Correto? Então, cuidado para não confundir isso na hora de fazer os cálculos. Faça um manual, estudem melhor na mão, que é mais